Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos e estamos de volta, finalmente, vídeo no canal das expansões M, depois de mais de 2 meses sem vídeo no canal. A gente está de volta para trazer para vocês aí algo interessante para que vocês possam estudar, tá? Um indicador conhecido como Squeeze Momentum, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar. Ele é bastante conhecido lá fora, tá? E até mesmo o pessoal que opera na plataforma TradingView é um dos indicadores mais baixados. Só que a gente não vai utilizar ele como o criador propôs, tá? Inclusive vocês vão ver, para quem já conhece o indicador, né, que a gente tem uma linha de zero aqui e na linha de zero a gente tem aqui umas indicações que eu tirei, tá? Porque a gente não vai utilizar como o criador propôs, né, a utilização desse indicador. Para a gente que opera as expansões M, é muito interessante de analisar o contexto de fluxo, de exaustão, de ondas de giro. Então esse indicador ele vai ajudar com isso. Tá? Então, antes de seguir com o vídeo, peço que vocês já deixem o like, se inscrevam no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos como esse, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, de trazer novidades, trazer algumas dicas sobre as expansões M. E eu vou deixar também para vocês o link para download na descrição do vídeo, tanto de quem criou um indicador, tá, para o TradingView, que lá tem as explicações, o código aberto, né, de como ele funciona, para que vocês possam entender também a função original, digamos assim, do indicador. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que eu estudei, como que eu vou fazer a leitura deste indicador no contexto das expansões M, tá? Bom, primeiro, tem um recadinho para dar para vocês. No mês de fevereiro e março, eu vou abrir vagas para mentoria somente para aulas particulares, tá? Eu decidi que agora no mês de fevereiro e março, pela primeira vez, né, depois de 3 anos de expansões M, eu vou fazer essa modalidade de mentoria particular. Então, ela vai funcionar da seguinte forma, tá? Para quem é novo, aluno, para quem nunca ouviu falar das expansões M e deseja aprender do zero, tá? Eu separei aqui cerca de 10 aulas, um roteiro de 10 aulas, para que eu possa levar vocês do básico ao avançado para operar com as expansões M. Tá? Para quem já foi meu aluno, tem um roteirinho de 5 aulas, um mínimo de 5 aulas, para a gente poder desenvolver um plano de trade e fazer exercícios práticos, tá? Até mesmo pode ser durante o horário de pregão ou em replay de mercado, tá? Então eu separei isso para que vocês possam ter um contato mais próximo comigo, né? E que a gente possa desenvolver o seu plano de trade de acordo com o seu perfil operacional, tá? Eu vou estar acompanhando vocês de perto para a gente poder fazer esse desenvolvimento, ok? Então, se vocês tiverem interesse, tá? Eu vou deixar o meu contato aqui do Instagram e do Telegram aqui no link abaixo do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo. Então acessem esses links e entrem em contato diretamente comigo para que a gente possa conversar sobre como serão essas aulas e sobre valores, tá bom? Então vamos lá, partindo agora pro vídeo. Então, no vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre a leitura desse indicador aqui, que é a maneira como eu desenvolvi, né, como eu acho interessante de utilizar em conjunto com as expansões M. Tá? Então é o seguinte, a gente vai utilizar aqui, por exemplo, o time frame de 5 minutos para poder apresentar ele para vocês. Tá? Ele pode ser utilizado em qualquer time frame, e quanto menor o time frame, mais ruídos. Tá? Então eu até aconselho vocês a utilizarem um multi-time frame, né? Levando sempre em consideração que o cenário macro, 5 minutos para cima, são muito mais importantes de serem analisados para depois vocês diminuírem o time frame para poder evitar a questão dos ruídos, né? Porque num minuto ele vai mostrar sinais falsos, né? O tempo todo. Então, nos 5 minutos a probabilidade, né, de diminuir esses ruídos é muito maior. Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Né? Gráfico de 5 minutos. Estou aqui com o meu indicador que é chamado de Squeeze Momentum. Porém, nós não vamos utilizar a função Squeeze. Vocês já vão entender o porquê.
Tá? Essa função squeeze, o que é isso, né, Marcos? Primeiro, bom, eu não vou entrar a fundo em detalhes aqui, mas basicamente ele indica, tá, na função original, eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu resetar aqui as cores. Ele indica pra gente, quando tá aqui uma linha em cinza, né, aqui na linha de zero, tá, que ele tá no momento de baixa volatilidade, tá? Momentos de baixa volatilidade, tá? Então, ele identifica pontos em que o mercado ele pode ocorrer um rompimento de uma consolidação, por exemplo, tá? Basicamente é isso. Quem quiser saber mais sobre esse tipo de função aqui, dê uma pesquisadinha aí nos links que eu vou mandar para vocês, mas não é uma forma que eu achei interessante fazer a leitura dessas ondas aqui. Então eu vou tirar as cores aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Vim aqui nos parâmetros de entrada, do lado que tem cores, vocês podem tirar essas cores aqui no MT5, tá? Os parâmetros de entrada vai deixar do jeito que ele vê mesmo, original, e aí vai ficar aqui só o histograma, tá? Então, basicamente, nós temos aqui um histograma verde, histograma vermelho. Histograma verde, né, acima da linha de zero, a gente tem uma linha de zero aqui, tá? Acima da linha de zero ele fica verde, sinalizando que nós temos uma onda compradora, e abaixo da linha de zero a onda fica vermelha, indicando que temos uma onda vendedora. E além dessas cores verde, né, nós temos aqui, né, uma cor verde clara e uma verde escura, uma vermelho claro e uma vermelho escuro. Né? A verde clara significa que tem aumento, né, do fluxo, podemos assim dizer. E quando ele fica verde escuro, está tendo uma diminuição de fluxo, né? Um momento do mercado que está reduzindo. Quando ele fica de verde para vermelho, significa que ele está entrando numa onda de correção. Tá? E quando ele está vermelho claro, significa que está aumentando o fluxo vendedor. Quando ele está vermelho escuro, significa que está diminuindo o fluxo vendedor. Então, só por aí já dá para vocês terem uma base de como que nós vamos aqui interpretar esse indicador. Eu vou dar um exemplo prático de como que eu estava fazendo a leitura hoje durante o pregão ao vivo aí com a galera lá do grupo das expansões M no Telegram. Inclusive, se você não faz parte do grupo do Telegram, vou abrir o link do grupo. Ele estava fechado, por isso que não tinha mais pessoas entrando no grupo. Agora eu vou abrir ele novamente para caso você queira participar. Esporadicamente eu faço lives acompanhando a movimentação aqui do mini índice, mini dólar. Tá, hoje a gente acompanhou mais do mini índice e falo para o pessoal o que eu acho mais provável de acontecer, quais são as regiões mais importantes para o mercado desenhar, né? O que é interessante da gente observar. Não há recomendações de compra e venda, porém a gente deixa aqui bem claro para vocês as regiões que nós estamos de olho. Hoje, por exemplo, né, nós fizemos um estudo aqui no gráfico de 30 minutos e no gráfico de 15 minutos, né, um cenário bem macro, que essa aqui seria uma região bastante decisiva para o mercado. Foi onde ele fez fundo hoje, né, e subiu aqui mais de 3.000 pontos, até ele começar a fazer uma correção agora aí no final da tarde. Então aqui, né, no gráfico de 15 minutos, eu vou mostrar para vocês, né, o que a gente estava enxergando naquele momento de manhã. Estava conversando com o pessoal aqui, né, que o mercado estava vindo de uma onda de baixa muito forte pelas expansões M, né, marcando as expansões nessa barra de volume expressivo. O mercado tinha completado uma simetria de região de controle desta barra, né, o primeiro ponto de parada mais forte aqui das expansões, tá? Isso daqui era um sinal para a gente de suporte, né, que nós tínhamos também um encaixe de freio. Tá? Expansão de freio, que é um encaixe de fundo com topo, dessa forma. E a M0 central, que é essa região aqui que está avermelhada, é uma região bastante comum e muito forte de suporte aqui para o preço. Tá? Então a gente estava de olho, né, na região como um ponto muito importante aqui de decisão para o mercado. Daqui para cima o mercado, né, interesse comprador, daqui para baixo interesse vendedor se o mercado rompesse essa região. Basicamente é isso que a gente analisou como região importante. Tá? Primeiro passo, identificação da região. Segundo passo, era fazer a leitura do volume financeiro do interesse profissional aqui. Então eu comentei com o pessoal, né, o gráfico de 5 minutos dá para ver melhor agora naquela região, ele estava lá embaixo no fundo. Né? Olha só, galera, acabou de aumentar o interesse profissional, o volume aqui nessa região, né? Formou essa barrinha branca aqui nesse momento, né? E aí o mercado reagiu positivamente. Falei, galera, olha só,
mercado aqui aumentou o volume de forma expressiva numa região importante e depois ele seguiu com um volume menor. Normalmente, quando isso acontece, tá? Tem essa configuração aqui de destaque no volume financeiro numa região importante, seguido aqui de uma certa falta de interesse no candle seguinte, né? Podem observar até de perto aqui, né, que teve um fechamento, né, de candle acima do candle anterior, né, da máxima anterior, no candle aqui das 10h35, falei pra galera, ó galera, tem um ponto aqui extremamente interessante pra gente, que o mercado pode realizar aqui ou uma correção da última onda ou até mesmo uma inversão, e foi o que aconteceu logo em seguida, né. Logo em seguida que a gente comentou isso daqui, o mercado aqui explodiu mais de 1000 pontos aí em 5 minutos, né, então foi uma movimentação bem rápida. Eu, particularmente, não peguei essa movimentação, porque eu fiquei esperando um testezinho aqui, mas teve alguns alunos que fizeram a compra aqui nessa região e pegaram essa movimentação de alta aqui. Tá? E se a gente observar agora na nossa ferramentinha nova aqui, né, no Momentum, dava para observar o seguinte, tá? No fluxo. O fluxo nesse fundo aqui, né, vocês vão observar que ele estava bastante vendedor, tá? Um fundo que ele fez aqui. Depois ele subiu e caiu e fez um novo fundo. Só que nesse novo fundo, olha que interessante o que estava acontecendo aqui. O fluxo estava positivo. Isso significa que tinha uma boa probabilidade de estar ocorrendo uma absorção nesse ponto aqui, né? Como é que o preço faz um fundo mais baixo? Né? O preço fez um fundo mais baixo. E aqui o fluxo, no fluxo, fez um fundo mais alto. Esse indicador ele ajuda a gente a identificar, tá, fortes sinalizações de divergência entre o preço, né, e o histograma, ou seja, o fluxo. Tá? Quando isso aqui ocorre, é uma indicação bem interessante para a gente estar procurando em pontos importantes das expansões, né, como eu expliquei para vocês isso daqui, pontos interessantes para fazer trades, né? Ainda mais se tiver interesse profissional, como a gente viu no time frame de 5 minutos, que ficou bem destacado o volume naquele momento. Tá? Então a gente vem sempre analisando do time frame maior para o menor. Nesse time frame aqui estava interessante nessa divergência de fluxo, como mostrei para vocês, tá? Fez um fundo mais baixo no preço, né? Fez um fundo mais alto no fluxo. Isso daqui a gente chama de divergência. Então, são esses tipos de sinais aqui que nós queremos buscar, interpretar nesse tipo de ferramenta aqui de oscilador, tá? As divergências são muito poderosas, tá? E nesse oscilador aqui em específico, tá? Que eu pesquisei bastante aqui, estudei bastante antes de passar para vocês, eu analisei que esse tipo de comportamento é muito interessante para a gente estar buscando fazer os nossos trades. Tá, depois ele fez aqui uma movimentação de alta bem forte, dá para ver aqui no gráfico de 15 minutos. Tá, quando ele chegou na resistência que nós marcamos aqui em cima, ele até sentiu a resistência aqui, fez um range aqui por vários minutos, né, por umas 2 horas aqui mais ou menos, mas ele não apresentou para a gente sinais de divergência. Dá para ver aqui que o fluxo ele veio aqui aumentando, ficando constante. Olha só como não teve nenhum sinal de divergência aqui. Por que ele não teve sinal de divergência? Porque ele não formou topo, não formou fundo, né? Ele não fez aqui topo, fundo, depois outro topo. Ele fez um topo e descansou ali, né? Então isso daqui pode ser, tá? Pode indicar pra gente também sinais de continuidade de movimento, tá? Teve ali, né, o histograma ficando numa cor mais escura, nesse ponto aqui, ó. Só que, olha só como o mercado, né, depois desse ponto que ele mostrou uma corzinha mais escura, ele não deu conta nem de fechar abaixo desse candle aqui, ó. E mais uma coisa interessante, dá para ver que esse candle aqui, ó, ele tem até um volume um pouquinho maior dos vizinhos dele, né? O que mostra aqui que teve uma certa absorção compradora. Por que é compradora? Porque ele não deu conta de fechar abaixo desse candle, né? Eu falo bastante pro pessoal de olhar fechamentos, né? Porque isso é bastante interessante. Se o mercado ele não dá conta de fechar abaixo desse ponto aqui, ele mostra pra gente aqui que tá com interesse em jogar o mercado mais para cima. Tá? Então, se ele fechasse acima dessa região, qual que é a próxima região que ele tende a buscar? Né? Região do ponto oposto aqui das expansões de freio, por exemplo. Né? Nesse ponto aqui, né? Essa barra vermelha, a gente vê que ele veio buscar a região de controle embaixo, seria um PM0. Próximo ponto de parada, LC ou até mesmo RC. No caso, ele fez topo aqui na LC dessa barra, né? Que é uma barra bem grande. E depois agora ele está voltando aqui na região central. Tá? Então pode ser um ponto de suporte, inclusive esse ponto que ele está chegando aí. Então, vocês já tiveram agora uma ideia
de como que a gente vai utilizar esse indicador aqui. Então, hoje eu vou mostrar para vocês só mais alguns exemplos. Né? Vamos utilizar aqui, por exemplo, o time frame agora de 5 minutos, né? Que é um time frame também bem interessante para a gente analisar isso. Aqui, ele não deu sinais de divergência, mas ele começou a dar sinais para a gente de exaustão no fluxo. Tá? Isso aqui que eu queria ver. Ó. No 15 minutos estava bem claro, né, a divergência que poderia estar se formando. E aqui nos 5 minutos ele me deu um gatilho, né, com relação ao preço versus o volume. Tá? E também deu uma diminuição de fluxo aqui, a barrinha ficando escura. Logo nesse candle aqui, acionando para mim um gatilho, possível gatilho de compra nessa região, para procurar aqui movimentações a favor do player que tinha entrado aqui, provavelmente entrando comprado aqui nessa região. Né? Então, é isso que a gente estava analisando no momento. A gente quer ver uma diminuição do fluxo vendedor, no caso aqui, né, que ocorreu nesse ponto. Né? E aqui no gráfico de 1 minuto, vamos lá olhar mais de perto, para vocês verem que interessante também ocorreu aqui. Ó. Vou aumentar aqui o gráfico de 1 minuto. Tá, ele estava aqui, ó, deu para observar bem claramente que entrou um big player aqui no gráfico de 1 minuto, né, uma barra vermelha com um volume bastante expressivo, né, aqui no M volume. E o fluxo, olha só que interessante, né, o que aconteceu aqui depois que o mercado fechou acima da barra vermelha, tá, ele diminuiu bastante até que ele ficou verdinho aqui nesse candle das 10h37, tá, o fluxo ficou verdinho, indicando que poderia estar começando a entrar um fluxo comprador. Né, nesse ponto. Então aqui até a região aqui do fundo, do meio da barra vermelha aqui, era uma região interessante para compras, né, para a gente pegar a movimentação de alta. E aí daqui ele já foi embora, né, explodiu para cima, tá? Então, mais uma sinalização aqui, tá? Vocês veem como os time frames, eles estavam conversando, né? Por isso que eu utilizo vários time frames. Quando todos eles estão conversando em cima da mesma região, que a gente considera uma região de trade saudável com as expansões M, né, que são as M0 centrais principalmente, vocês vão ver que ele apresenta fortes sinais para a gente. E até mesmo pontos de gerenciamento de trade, que é muito legal. Por exemplo, né, essa onda aqui, que entrou uma onda compradora, né, logo em seguida, ela foi só ficar escurinha, né, o histograma ficou escuro, né, a cor escura, às 10h51, que foi quando ele veio realmente aqui uma onda corretiva aqui um pouquinho mais forte, né, dessa onda de alta natural. Ele corrigiu aqui 700 pontos, depois do fechamento do candle que ficou escurinho ali, ele corrigiu 413 pontos. Né? Com as expansões M a gente consegue ver onde que é o ponto de correção, marcando candles de giro, por exemplo. Né? Então, a gente tinha aqui um ponto de correção natural também de ocorrer, né? Depois de uma pancada dessa daqui de quase 1.400 pontos para cima. Né, ele fazia uma correção aqui para depois dar continuidade na movimentação anterior, tá? Então aqui era um ponto de correção, inclusive a gente estava comentando ali com a galera na live, que aqui poderia ser um ponto de suporte, né? O mercado daqui voltou a subir, tá? Então, aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Tem mais ruídos, né? Como vocês vão observar, aqui, por exemplo, também estava comentando com a galera que o fluxo teve uma exaustão, dá para observar aqui pelo histograma, ó, ele fez um pico, né, aqui no histograma nesse ponto, né, fez um topo no preço, e depois ele fez um topo igual nesse ponto aqui, e olha como é que estava o histograma ali, olha que interessante. Aí ele veio uma correçãozinha, né, veio uma onda aqui vendedora, né, e essa onda vendedora, ela foi uma onda simples, né, não foi uma onda aqui complexa, né, ele fez uma correçãozinha assim, ABC, desse jeito, tá, e aí daqui deu para ver também, né, como que o histograma se comportou ali, ó. Né, diminuição do fluxo aqui nesse ponto, começou a entrar um fluxo comprador a partir daqui, ó. Fluxo comprador, e aí o mercado fez aqui um novo topo. Depois ele ficou um tempão em range aqui à tarde, né? Não tinha nada muito interessante para fazer aqui, tá? Nada de alta probabilidade, como a gente vem estudando, né? Com as expansões M. Tá? A gente sempre gosta de esperar uma onda de correção por um time frame maior, né? Mas eu expliquei para a turma também, né? Dei outras dicas sobre como utilizar as barras de volume elevado mais próximas do preço. Falei dessa barrinha aqui para a galera. Enquanto o mercado não trabalhasse abaixo dela, ele provavelmente continuaria subindo. Ficou fazendo um range acima do meio dela e ele continuou subindo realmente, né? Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estava conversando com o pessoal lá na live. E o que é interessante também de observar aqui nessas ondas, tá? Que eu também ia comentar com vocês, que é possível a gente identificar as ondas de impulso, né, por meio desses histogramas. Tá? Então,
quando a gente tem uma onda, por exemplo, aqui, né, que bateu aqui na casa dos 700 ali no valor do histograma, tá? Ela é bem maior do que a onda anterior, né? Por exemplo, a onda anterior aqui é uma onda maior, né, mais próxima do preço que a gente tinha aqui, ó, era de 160, menos 160, menos 170. E aí, aqui, nessa onda compradora aqui, mais próximo do preço, olha só, ela não conseguiu vencer a maior onda vendedora. Nesse momento aqui, ó, vamos dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Essa onda compradora aqui, ó, ela não conseguiu ter um valor maior do que a última onda vendedora, estava menos 180 ali aproximadamente, e essa onda compradora teve um valor aqui de 160. Então, já deu para ver que aqui era uma onda de correção. Aí ele veio uma nova onda vendedora e depois entrou uma onda compradora aqui girando o mercado. Então, o que dá para vocês observarem com isso? Enquanto não entrar uma onda maior do que a onda anterior, né, que está mandando no momento, por exemplo, essa aqui está mandando no momento, né? Aí depois entrou uma outra aqui que não conseguiu superar a onda anterior. Como é que eu sei daí, Marcos, o ponto de entrada? Não é utilizar barras de giro, galera. Por exemplo, né, o gráfico de 5 minutos é o mais recomendado, tá? Estou mostrando 1 minuto aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Que a M1 aqui seria um ponto de correção, mas eu indico mais utilizar giros nos 5 minutos, tá? Para vocês terem pontos de correção. E aí aqui ele mostra pra gente, tá? Mesmo num minuto, ó, quando o histograma começa a ficar escuro, tá vendo aqui, ó, de verde claro para escuro? Então aqui ele pode ser um ponto onde o mercado vai começar ou retomar o fluxo que estava mandando no momento, que é o fluxo vendedor. Aí ele veio aqui, realmente ele continuou, né, a movimentação de baixa até que ele começou a mostrar sinais de exaustão aqui. Né? Vocês veem que o histograma ele começou a ficar vermelho claro, depois escuro, claro, escuro, e aí ele foi ficando escuro, 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 até que virou fluxo comprador. E aí o mercado deu andamento aqui na onda, né? Então vocês vão ver que teve uma onda bem forte de alta aqui na casa dos 700, aí entrou uma onda vendedora aqui, ó, que não era maior do que a onda compradora, bateu a casa dos 300. Depois uma nova onda compradora muito maior do que essa vendedora, né? E qual que é o pulo do gato aqui? Vocês esperarem acontecer essas ondas aqui, ó. Depois de uma onda compradora, se ela tá mandando no mercado, eu quero ver uma onda vendedora, né, uma ondinha vendedora, que não seja maior do que essa onda compradora. Então eu posso esperar até mesmo o ciclo de ABC, né, que a gente comenta bastante aqui na mentoria também, né, que é o padrão corretivo que a gente vê acontecendo muito, né, nos pontos importantes aí no mercado. Né? A gente olha esses pontos onde tem entrada de volume expressivo, aqui por exemplo, aqui por exemplo, aqui por exemplo, e aqui serve como ponto de suporte para a gente, além, né, claro, né, de utilizar as expansões para ver as correções de movimentos. Né? E aí, quando vocês observarem esse tipo de movimentação aqui, vocês vão ver que deu até para enxergar essas duas ondas aqui no histograma. Né? Essa primeira onda aqui, ó, vendedora, e essa última onda vendedora aqui, ó. Olha só que interessante como ele fez aqui um maior esforço na última onda, mas ele não deu conta de dar andamento aqui, né, na continuidade dessa onda, e aí a gente consegue ver a diminuição do fluxo vendedor aqui por meio do histograma, né? A partir desse ponto aqui já estava virando fluxo comprador e ele dá andamento, tá? Então isso aqui é bastante interessante, tá? Se vocês gostaram, peço então que deixem o like aqui, compartilhem aí com seus amigos, porque isso daqui eu tenho certeza que pode ajudar vocês para utilizar em conjunto com a técnica das expansões M. Espero que vocês gostem, estudem bastante primeiro antes de aplicar, né? Antes de fazer qualquer trade, executem vários testes, façam simulações, tá? Para que vocês não queimem o capital sem ter necessidade, tá, galera? Então eu passo isso para vocês, mas tenham sempre em mente que nada é perfeito, tá? Nada no mercado é perfeito. Então tudo está relacionado às probabilidades e vocês precisam estudar setups operacionais ou conjuntos operacionais, né, de uma técnica específica para que vocês possam validar, né, as suas entradas do seu plano de trade e verificar se o risco-retorno daquela operação, né, mais os estudos de probabilidade que vocês fizeram, fazendo backtests e os forward tests, né, se eles são válidos. Então, eu mostro para vocês aqui uma ferramenta que ela vale a pena estudar em conjunto com as expansões e agora cabe a vocês fazerem os seus testes aí, tá? A ferramenta ela vai ser disponibilizada de forma gratuita para vocês. Vou mandar os links lá no grupo das expansões M. O link está aqui na descrição, tá? Do Telegram. Quem quiser participar junto com a gente lá,
Vez ou outra eu tô fazendo lives, e quem quiser participar da próxima mentoria, que vai ser uma mentoria particular diretamente comigo, entre em contato comigo também no PV, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa um comentário aqui também, que vai ser bastante importante para que a gente possa divulgar mais o canal e crescer o canal das expansões M e aumentar essa comunidade para que a gente possa trazer todo mundo aí pro lado vitorioso. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Valeu e fui.